Pito, com o Manu, ela é gente boa pra porra, velho. Olá, bom dia. Marcos Amorim da Semeadores Digitais aqui. Pronto para mais um encontro. Bom dia, professor Jadilson Amorim. Bom dia, Bruno Pita. Bom dia, Marcos. Bom dia, Pita. Yeah. Bom dia, audiência. Pita estava falando aí, eu te cortei. Não, que ontem eu conversei com ela. Porra, brother, velho. Brother. Ah, é uma A gente pessoa marcou uma fantástica mesmo. reunião aí. Até convidei ela para vir também para o nosso grupo. Foi? Estou aguardando aí para ver se ela resolve embarcar nessa com a gente. Bom, beleza, vamos hoje. A gente nem combinou nada, né, de falar de algum assunto. Alguém tem alguma coisa que queira puxar? Pois é. Esquecendo desse detalhe. Muito bem. Eu acho que a gente pode tratar aqui. Eu tinha até separado um tema aqui. Agora, onde foi que eu botei esse negócio? Você lembra o que é, mais ou menos? Eu tinha feito anotação aqui de alguma coisa que eu achei interessante na nossa conversa para futura consideração. E aí, não sei mais onde foi que eu botei, não. Perdi aqui. Cara, Tranquilo. eu ontem tava pensando, quando eu tava conversando com a menina, né? E aí eu tava com o Chile do meu lado aqui no escritório, eu falei, porra, velho. Mais do que nunca, eu falei igual a Faustão agora. Eu entendi o que Marçal sempre fala pra gente, né? O poder das conexões. Que aí eu falei sobre um negócio com você, você já me conectou a outra pessoa, e aí a gente já vai desenvolver uma ideia, aí de repente já conecta a outra pessoa, que vai conectando outra pessoa, e eu fiquei viajando nisso ontem, falei, velho, é isso aí mesmo, velho. Olha o poder que isso tem. O que ele fala, né? Melhor do que dinheiro são pessoas. Se você estiver conectado com as pessoas certas, você não precisa nem de dinheiro, velho. Você desenvolve qualquer parada sem a necessidade de grana, porque você tem as conexões certas, você tem as ligações, as pontes. E aí é, eu entendi o conceito de maneira muito mais clara. Eu quero agradecer a você novamente pela conexão, pela ponte. E, e aí eu aprendi de verdade agora o valor disso, o valor de você ter o famoso networking, né? De você ter as amizades, as conexões, os conhecimentos, que na economia atual, no mundo atual, é o que eu acho que é o que vai fazer maior diferença. Que é a questão não de quanto você acumula no banco, mas de quanto você tem de relacionamento. Então, o maior ativo do mundo hoje são realmente pessoas, são mentes. O maior ativo que na verdade, acho que o maior ativo que sempre existiu, né? São as mentes. Mas acho que a gente vai reencontrar esse valor aí e vai ser cada vez mais comum essa questão de priorizar as conexões do que visar somente o interesse do quanto o cara tem no bolso para lhe dar, ou para, como a gente estava tratando antes de iniciar o vídeo, né? O quanto ele tem de valor em dinheiro para contribuir, mas o quanto aquela mente pode somar com a sua e ambos, sei lá, se ligarem a outras mentes também e desenvolver uma mente maior, que é o que a gente faz aqui com relação ao Mastermind, desenvolver uma mente maior que é capaz de conceber qualquer coisa. Aí fiquei ontem refletindo o dia todo sobre isso, velho. Aí eu fui dormir pensando nisso aí. E porra, é top demais. Massa isso. Tava ontem também, quando você estava falando, né, lá do seu plano, do seu projeto, eu enxerguei claramente, né? Pô, dá para conectar com
com o Manu. Mas eu também enxerguei uma coisa. Isso só foi possível porque você se mexeu, né? Se você estivesse guardando sua ideia para você, para ninguém roubar e tal, né? Aquela crença que comumente as pessoas têm, você não ia ter essa conexão agora, né? Então, o que eu fiquei mais... que me chamou mais a minha atenção ontem foi isso. Falei, porra, aí o cara falou o negócio, eu conheço uma pessoa que pode ajudar ele e ele pode ajudar a pessoa também, né? Eu enxerguei de uma forma bilateral. Então, tipo, eu vendi ela para você e vendi você para ela. E aí coloquei vocês dois em contato. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, rapaz, quantas boas ideias tem por aí, né? E quantas pessoas a gente conhece que poderiam ajudar a gente na execução dessa ideia, mas isso não está acontecendo simplesmente porque a gente acha que não posso falar porque vão roubar a minha ideia, né? Então, juntando também com o vídeo que eu vi do Mark Zuckerberg, que eu compartilhei com vocês, né? Apenas comece. Então, juntou tudo isso aí e eu falei, rapaz, realmente é esse o caminho. Você tem a ideia, pega essa ideia e sai espalhando para todo mundo, porque aí isso vai te proporcionar conhecer as pessoas que vão te ajudar a fazer aquela ideia funcionar, aquela ideia dar certo. Então, a gente está descobrindo na prática, né, agora um caminho para a prosperidade, digamos assim. A ideia em si não vale nada. Enquanto ela estiver dentro da sua cabeça, e você não estiver fazendo nada com relação a expandir ela, ou até que seja apresentar essa ideia para alguém, não vai adiantar de nada. Ela vai morrer ali dentro da sua cabeça, vai morrer com você. Mas quando você começa a se mexer, quando você começa a fazer alguma coisa, aí sim, aquela semente, né, ela começa a germinar e os frutos começam a aparecerem, né, pelo menos de forma potencial. Eu achei bem interessante o vídeo do Zuckerberg, né, que ele fala que quando ele começou o Facebook, que ele não entendia nada de comunicação, né? Ele só sabia que as pessoas precisavam se conectar, ele tinha uma certeza muito grande disso, e para ele isso era óbvio. E aí ele falou interessante, né, que talvez você tenha uma ideia que você considere que é óbvia, mas que ninguém está fazendo. Mas você acha que com certeza alguém está fazendo isso, eu só não estou vendo quem é que está fazendo. Mas essa ideia é sua para você desenvolver. E você só vai conseguir desenvolver essa ideia fazendo. Se você ficar planejando, você nunca vai sair do zero, nunca vai sair do lugar. Quando eu comecei o Facebook e criei lá o meu aplicativo, eu não sabia nada sobre conexão de pessoas, né? Eu não sabia como eu ia desenvolver esse negócio. Eu não sabia que o Facebook ia chegar no tamanho que ele tem hoje, né? Que a gente ia alcançar o planeta inteiro. Mas, no entanto, eu fiz. E à medida que eu fui fazendo, eu fui enxergando mais, eu fui tendo mais clareza do que eu tinha que fazer para o negócio continuar se desenvolvendo, continuar crescendo. E foi o caminho que ele trilhou. E ele fala, inclusive, que isso te dá clareza, né? E a questão do propósito também. Então, ele tinha um propósito, só que ele não comunicava isso, ele não comunicou isso para as pessoas que trabalhavam com ele. Resultado, acabou gerando um mal entendido gigantesco lá e chegou um momento que os sócios, as pessoas que trabalhavam com ele, achavam que ele tinha que vender o Facebook e ele não queria vender de jeito nenhum, porque ele tinha um propósito com relação àquilo, né? Ele queria saber o que era aquilo, onde é que aquilo ia dar. Só que ele não tinha comunicado isso para as pessoas que estavam com ele. E acabou rachou lá o negócio, o famoso deu puta que pariu lá, e aí ele teve que se posicionar, né? Acabou cada um indo pro seu lado, e ele continuou, e ele fala que teve um momento que falou, velho, se você não vender esse negócio agora, já era, você vai se arrepender. E a galera da plateia dá uma gargalhada, porque hoje, né, ele é o bilionário mais jovem que tem, acho que, né, na história. E talvez ele não estava pensando que fosse ter esse tamanho, que ele fosse alcançar esse resultado, esse faturamento, ele simplesmente sentia que ele tinha que continuar com o negócio, que ele tinha que continuar desenvolvendo aquela ideia. E aí depois isso para ele ficou claro, né? Inclusive ele atribuiu a ele mesmo a culpa das divergências que tiveram, né, ao longo do tempo lá com o sócio, com o pessoal. Mas essa lição ficou para ele e ele começou a divulgar isso. E hoje eles têm uma filosofia que eu acho bem interessante, porque eles têm uma equipe, não sei se é a equipe, a sua empresa dentro do Facebook, que o objetivo dessa empresa é único e exclusivamente quebrar o Facebook, né? Como? Não sabotando o Facebook, mas descobrindo, pesquisando alguma coisa que quebre o Facebook, que seja mais útil do que é o Facebook.
E aí você fica pensando, por quê? Que objetivo é esse? O objetivo do cara é acabar com a própria empresa dele? É. Por que isso? Porque se ele descobrir algo que seja melhor do que o Facebook, foi ele que descobriu, então ele continua sendo dono. Ou seja, ele não tem apego ao Facebook. Lembra de novo aquela coisa do apego à ideia? Ele não tem apego à ideia, ele tem apego ao negócio. Então ele vai pesquisando ali e pode descobrir um negócio aqui que é muito melhor do que o Facebook. Então, beleza, vamos jogar o Facebook fora e vamos colocar o nosso foco e nossa energia nisso aqui. Que é melhor que eu mesmo descubra e se desenvolva do que outra pessoa descobrir por mim. E a partir daí ele saiu comprando por todo, né? Comprou o Instagram, comprou o Snapchat, comprou o WhatsApp, então tudo. Note que o negócio dele não é o Facebook, o negócio dele é comunicação, conexão de pessoas. Então tudo que tem a ver com conexão, que ele vê que é uma boa ideia, ele vai lá e compra. Porque o negócio dele é conexão de pessoas, não o aplicativo, não a marca. Show de bola. Então, nesse caso aqui, a gente já está traçando aqui a nossa conversa de hoje, né? Que é a figura de matar a ideia, né? E definir ideia e propósito, são coisas diferentes. Pelo que deu para pegar aqui, inclusive em relação a isso, a ideia, portanto, o Facebook é uma ideia, mas o propósito dele é conexão. Então, se ele encontra e descobre alguma coisa que seja mais interessante ainda que o próprio Facebook, ele continua no propósito, mas ele mata aquela ideia, abrindo outras ideias, buscando mais, sem contar que ele não estagna, né? Não fica ali, tipo, porra, não, tô de boa, eu sou o cara mais jovem do mundo, milionário, então também tá bom, também tá tranquilo. Mas a gente percebe que ele não tem apego à ideia pura e simples, mas ele se prende ao propósito. Eu acho que pode ser uma linha muito boa para a gente tratar aqui hoje, e inspirado no Zuckerberg, né? Eu achei fantástico isso que você trouxe. Para mim, na verdade, o caminho era network, né? Foi até o que eu anotei aqui, mas essa coisa de ideia e propósito realmente fez muito sentido, inclusive conectando com uma coisa que eu estava estudando ontem. Você vendo o discurso do Zuckerberg, você vê inclusive a empolgação dele em falar das ideias, né? Por que as pessoas não estão desenvolvendo ideia para fazer isso, para fazer aquilo? Por que as pessoas não estão começando a fazer não sei o quê? Então você vê realmente a empolgação, o olho dele brilhar quando ele vai falando daquele assunto, né? E você vê que aquilo é verdadeiro. Mas eu estava ontem estudando sobre copywriter, né? Comprei um curso, estou aqui fazendo. E o cara trouxe um conceito muito interessante que eu nunca tinha percebido, nunca tinha parado para pensar, que é o seguinte. Ele falou, se eu perguntar a você quem é o seu avatar, né? Quem é o seu prospecto, quem é o seu cliente ideal, você vai me dizer que ele é 35 mais, ou seja, 35 anos ou mais, que ele é homem, que ele mora em determinada região do país, que ele tem determinado poder aquisitivo, e aí você vai dar a característica desse cara. Só que não é a característica do cara que você está me dando, você está me dando os dados estatísticos, né, baseado naquilo que você levantou. E aí ele vai além, ele chama de Bob, né? Não é Bob de cabelo não, é como se fosse um amigo imaginário. Então ele fala, pô, quem é seu Bob? Eu lembrei até do desenho agora, o Fantástico Mundo de Bob. Quem é seu Bob? Não é a estatística. Ele é uma pessoa. Né? Inclusive, ele aconselha até que você compre um bonequinho e coloque na sua mesa, para toda vez que você for escrever, você vai escrever para o cara. Você não vai escrever para a estatística, você vai escrever para aquele cara. E o que é que muda nisso? Uma pessoa, ela tem anseios, desejos, tem medos, tem necessidades. Então, quando você vai escrever para uma pessoa, você está escrevendo para uma pessoa real, que tem uma necessidade, que tem um desejo. Você não está escrevendo para um dado estatístico, tentando atingir o maior número de pessoas. Você está escrevendo para atingir uma pessoa. Isso faz total diferença. E quando você falou de propósito e ideia, me caiu a ficha. Porque normalmente a gente está buscando pessoas para comprarem o nosso produto. A gente não está procurando um produto que resolva a necessidade de uma pessoa. Isso que ele trouxe ontem do Bob, e juntando com o que a gente está conversando aqui hoje, para mim fez total sentido, encaixou. Porque ele fala o seguinte, quando você tem uma lista de e-mails, né, os seguidores no Instagram, no Facebook, você tem variados perfis. Ele deu até o exemplo do Fábio Gurgel, que é um praticante de jiu-jitsu, né, um dos melhores
da história aí, o cara tem uma academia e o mundo todo reverencia o cara como excelente profissional. E ele falou, vamos analisar aqui o Instagram desse cara. Quais são as pessoas que seguem ele? Ele falou, pô, tem um cara que segue ele porque ele é Vanderlei Gurgel, porque ele é Fábio Gurgel, né? Porque é atleta, né? Admira ele como atleta. Tem gente que segue ele porque pratica a academia dele. Tem gente que segue ele porque pelo empresário, né? Porque ele é um excelente gestor de academias, então segue ele por causa disso. Tem gente que segue para pegar dica de treino. Tem gente que segue porque ele comenta livros. Então ele deu uma série de perfis de pessoas que assistem, né? Que acompanham ele, que seguem ele no Instagram. Aí ele falou, agora você pode pensar que ele tem vários avatares. E não. Na verdade, ele tem vários perfis de comportamento diferentes. E ele tem um produto, né, chamado Viver de Jiu-Jitsu, Viver de Academia, alguma coisa assim, que ele ensina você como gerir uma academia. E aí ele vai continuando o negócio. Você, tá, beleza. Aí ele fala assim, quando ele foi lançar esse produto, Viver de Academia, ele não pegou uma estatística, ele não segmentou uma fatia das pessoas pela característica delas. Ele segmentou pela necessidade. Então, todas as pessoas que estão seguindo você, elas têm duas características principais que conectam todas elas. Não todo mundo, né, no sentido de todo mundo que está ali tem essas duas características, mas todo mundo que tem interesse e necessidade daquele produto que você vende tem essas duas características em comum. Quais são elas? Então, o seu trabalho é descobrir o que é que essas pessoas têm em comum, o que é que elas estão buscando em você. Se elas estão seguindo por algum motivo. Então, esse é o ponto de conexão que você tem com elas. Toda vez que você for escrever para elas, você tem que lembrar dessas duas características principais que as pessoas que têm a necessidade daquele produto têm. Não é tipo, ó, todo mundo que está seguindo ele tem essas duas características, mas todo mundo que precisa daquele produto que ele está vendendo tem aquelas duas características. Isso faz total diferença quando você vai escrever para essas pessoas, porque você vai começar a mostrar para elas, você vai começar a se conectar com elas por aquilo que elas têm dentro delas, pelas necessidades, pelos medos, pelos desejos, pelas aspirações. Então, é por aí que você vai se conectar com a pessoa. Não mostrando o seu produto e quer comprar, compra aí, velho. O produto é bom, ó, tem isso aqui, tem aquilo. Então, é completamente diferente a via de acesso. E aí, isso para mim agora encaixou da seguinte maneira. Você falou, Zuckerberg, ele tem um propósito. O propósito dele é conectar pessoas. Como que ele faz isso? Através de um produto. Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapshot que ele comprou, não sei nem se esse negócio ainda funciona. Mas enfim, tudo que tem a ver com comunicação, com conexão, ele está lá envolvido. Então ele está desenvolvendo novas ideias, novos produtos. O que é uma ideia, na verdade? A ideia é o produto, né, no caso de um empreendedor. Então quando eu, por exemplo, eu era muito apegado ao meu produto. Então eu tenho aqui um produto que eu desenvolvi, eu trabalho para desenvolver, e agora eu quero empurrar esse negócio lá abaixo, todo mundo que estiver aí me acompanhando. Então, é por isso que é difícil de vender muitas vezes. Porque você está tentando encontrar pessoas para comprar o seu produto. Você não está desenvolvendo um produto para a necessidade das pessoas. Que é essa ideia do Facebook, né? Então, o setor lá quer quebrar o Facebook. Por quê? Se eu descobrir uma coisa que funciona melhor do que o Facebook, quer dizer que é isso que as pessoas querem. É isso que elas precisam. Não mais o Facebook. Então, descarta. O Facebook é descartável, a ideia é descartável. Vamos desenvolver uma outra ideia e vamos entregar isso para as pessoas. E acho que era isso que estava faltando aqui na minha cabeça para conectar com o meu público, né? Para oferecer para eles aquilo que eles realmente querem. E aí como é que eu vou fazer isso? Perguntando, o que é que vocês querem? Foi até a cópia que eu mandei ontem no grupo. O que é que vocês estão fazendo aqui? E a partir daí perguntar a essas pessoas, o que é que vocês esperam de mim? Quais são as características que você vê em mim? Por que é que você está me seguindo? Por que é que você acompanha os meus conteúdos? Tem um motivo para isso. Então fazendo isso eu vou descobrir por que é que a pessoa está aqui. E uma vez que eu entendo por que a pessoa está aqui, eu consigo desenvolver uma ideia, um produto, que atenda à necessidade dela. Então, eu mantenho o propósito e desapego da ideia. Então, de repente, o pessoal estou te seguindo porque eu gosto do seu conteúdo, eu tenho dificuldade com o SPED fiscal, mas eu gostaria que você falasse de SPED de contribuições, eu gostaria que você falasse da rotina do escritório de contabilidade. Porra, então o produto está errado, a ideia está errada. Mas o propósito está certo, só é ajudar as pessoas da área de contabilidade, ou do escritório de contabilidade, ou do setor fiscal de um escritório de contabilidade. Então, quando você define um propósito, uma área de atuação, as ideias, elas vão circulando. O que é que você precisa agora? Eu preciso disso. Pô, eu tenho condições de desenvolver isso? Tem. Todos temos condições de desenvolver, né? Então, você vai correr atrás de desenvolver aquilo. Mesmo que você não tenha conhecimento sobre a área, você tem condições de desenvolver.
se aliando às pessoas que sabem como resolver aquele problema, utilizando a expertise delas. Então, começou a explodir aqui a cabeça agora, porque eu captei, eu entendi isso. Não é o produto que é importante, é o propósito. Por que aquelas pessoas estão ali? Se eu entendo isso, eu consigo saber o que é que elas precisam. Isso é o produto. Caiu essa ficha para mim. Valeu. Eu fiquei só com uma dúvida aqui agora, com relação a isso tudo aí. Se você tem um cerne ali, você tem a sua ideia central, o seu propósito central, no caso de marca, é conexão. Você vê no caso de outras empresas, facilitador de algum produto final, algum serviço final. Aí você tem outro que é sustentabilidade. Quem dita, pelo que eu entendi, quem vai ditar isso é realmente quem está na ponta, que é a pessoa que tem a necessidade suprida. Só que o que acontece? Uma coisa que veio na minha cabeça agora. Se de repente você tiver uma infinidade de características e você ouvir a todas as características, não corre o risco de você criar um Frankenstein no seu negócio e tipo pegar uma parada muito genérica e pulverizar no mercado e tipo você vai acabar escapando do propósito central, ou o lance é, porra, tem tal pessoa que tem necessidade tal. Só que foge do meu propósito, do propósito definido da empresa. Eu tenho duas opções. Eu descarto esse caminho e deixo para outra pessoa que vai seguir, ou eu crio uma parada nova para poder suprir a necessidade daquelas pessoas. Aí só veio essa dúvida na minha cabeça, porque de repente você pode ir tomando tantos caminhos que tipo a sua ideia já não tem mais uma identidade própria. Eu Aí entendo só, isso. Foi exatamente o que aconteceu sacou? comigo. Eu percebi isso ontem. Foi o que eu percebi, né, durante esse estudo, que eu tenho um produto para pessoa que tá. Eu tenho dois tipos de público. Eu tenho um público de pessoas que não sabem nada de SPED fiscal, sabem muito pouco, e estão me encontrando agora, estão vendo meus vídeos lá na internet, acham interessante, e aí ele vai lá e se inscreve na minha lista. Então, o que é que esse cara está procurando? Ainda não sei. Hoje eu vou rodar um e-mail para saber. Mas eu tenho um chute que é, poxa, eu não sei nada, esse cara sabe muita coisa. Eu vou colar nele aqui porque ele vai me passar os paranauê aqui do negócio. E tem as pessoas que já são experientes. E essas pessoas também veem os meus vídeos, acham interessante e se conectam comigo. Por quê? Não porque elas precisem aprender do zero, elas querem saber se o que elas estão fazendo está certo. Então são os dois públicos que eu consegui captar. Qual era a grande dificuldade que eu tinha para vender? E aí é interessante, começa a ficar claro que não é que o público é ruim, é o vendedor que é ruim mesmo, que eu estava falando para vocês ontem. Porque quando eu tentava vender para todo mundo. Então eu tentava vender um produto, por exemplo, o cara falava, eu quero um curso aí seu. Aí eu falava, beleza, comece por esse aqui. Ou seja, eu assumia que todo mundo era iniciante. E quando eu ia vender, tipo, pô, esse produto tá muito básico. Então eu achava que o pessoal que era mais avançado que estava lá, eu não ia conseguir vender aquele produto. Então isso gera uma dificuldade na comunicação, gera uma confusão na comunicação, e a galera não compra, porque o pessoal não compra o que não entende. Então se eu conseguir fazer as pessoas entenderem o que eu estou vendendo, as pessoas vão comprar. Só que aí, entre isso que você falou, porra, são dois públicos diferentes. O cara que sabe que não sabe, e está ali para poder aprender, e o cara que às vezes acha que sabe e não sabe, o cara que sabe alguma coisa e realmente tem razão, né? E o cara que sabe não vai estar aqui. Se ele sabe que sabe, ele vai olhar os meus vídeos, isso é básico, isso eu já conheço, tá? Ele não vai se atrair pela minha mensagem. Aquele cara que tem dúvida sobre o que ele está fazendo, se está certo, se está errado, o cara que tem medo de tomar multa, ele vai se conectar comigo. Né? Só que na cabeça dele, ele acha que já sabe tudo. Só que o simples fato dele estar dentro da minha lista já mostra que ele não sabe, ele não tem certeza sobre isso. Então eu posso atacar isso.
E o cara que, o melhor dos mundos para mim é o cara que sabe que não sabe, que ele já chega pronto para aprender. Agora, eu vou tentar vender um produto, tipo, avançado para um cara que sabe que não sabe. Eu não consigo vender um produto. E também não tenho uma comunicação clara para explicar para esse cara que sabe que não sabe que eu tenho um produto que é bom para ele que está começando agora. Então eu fico tentando alcançar todo mundo e no final das contas eu não alcanço ninguém. Qual o lance? Uma vez que eu sei o que é que as pessoas estão procurando dentro do meu conteúdo, por que é que elas me seguem, e note que naturalmente há um filtro aí. Porque com base naquilo que eu comunico, eu vou atrair determinados perfis de pessoas. Porque eu não sabia que perfil é esse que eu estava atraindo. Agora eu estou começando a descobrir. Uma vez que eu descobri qual perfil que eu estou começando a atrair, eu consigo me comunicar melhor com essas pessoas e entregar para elas aquilo que elas realmente precisam. Só que ainda tem outro detalhe aí. Eu preciso definir, eu vou atacar o cara que já sabe alguma coisa e está querendo aprimorar. Na verdade, é na minha cabeça que ele estava querendo aprimorar, mas agora eu descobri que ele não quer aprimorar. Ele só quer validar, ele quer ter certeza se realmente aquilo que ele sabe está certo. Não necessariamente ele quer comprar um produto meu. O cara que entrou agora e ele sabe que precisa aprender, esse cara está mais disposto a comprar. Porque ele não sabe nada, ele sabe que não sabe nada, e ele precisa aprender se ele quiser sobreviver nesse negócio. Então esse cara é muito mais propenso a comprar do que o cara que acha que já sabe. Então o que é que eu, olhando agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me livrar do cara que acha que sabe, que não precisa de mim. Tipo, ele acha que não precisa de mim, mas ele tá aqui. Porque ele quer ter certeza. É aquela coisa. Professor, eu tô com tal dúvida aqui e tal, me responda aí. Você fala, responde. Foi exatamente isso que eu tava pensando. Tem esse tipo de aluno. Então esse cara aí, eu tenho que jogar ele fora. Tenho que limar ele da minha lista. Como que eu faço isso? Aí eu tenho que começar a me comunicar com o cara que está começando. Falar das coisas mais básicas possíveis. Porque o cara que acha que sabe, ele vai chegar aquilo ali e vai ver, isso aí não é pra mim não, esse cara é muito básico. E ele vai se picar. E eu vou ficar só com o cara que sabe que não sabe. É esse cara que eu quero. E aí eu pego esse cara, ensino ele, educo ele, coloco ele num nível acima, ele começa a desenvolver, eu vou alimentando ele até chegar a um ponto que ele se torna um especialista no assunto. E aí ele começa a bater no cara que acha que sabe. Quando o cara que acha que sabe perguntar para ele onde foi que ele aprendeu aquilo, ele vai dizer que aprendeu comigo. Aí ele vai cair a ficha de que ele não sabe. Aí naturalmente ele vem e ele vem disposto a comprar alguma coisa. Hoje eu estou fazendo marketing que eu simplesmente dou tudo de graça para todo mundo e as pessoas não veem nenhuma necessidade de comprar porque eu sei o que eu estou fazendo, eu só preciso de um ajustezinho, só confirmar um negócio aqui. Não preciso do seu produto. E tem a galera que precisa do produto, mas eu não estou oferecendo nada para eles. Porque eu estou tentando mostrar coisas cada vez mais avançadas e mais complexas, esse cara não entende o que eu estou fazendo. Se ele não entende, ele não vai comprar. Então, naturalmente, quando você entende quem você está atraindo, você vai começando a entender também quem você é, o que você precisa fazer, você começa a ajustar a sua comunicação e você começa a eliminar os públicos que não têm afinidade com aquilo. Então, está ficando cada vez mais claro na minha cabeça. Inclusive, está ficando mais claro que eu nem preciso mais produzir a quantidade de conteúdo que eu produzo no YouTube. Eu poderia simplesmente fazer um anúncio, trazer um cara para um e-book e fazer toda a minha comunicação com ele através de e-mails. Eu não preciso do Facebook para isso, eu não preciso do YouTube. Eu só preciso passar as informações que ele precisa e educando ele e depois fazer a venda. Tá? E no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu vou falar de coisas mais básicas, mais genéricas possíveis. Só para mostrar para o cara que, o cara sabe o que está falando, o cara entende do assunto e tal, e entrar na minha lista. E a partir daí eu coloco ele na sequência, num funil, que eu vou educando ele e vou, você precisa desse produto aqui. Né? Como que eu vou identificar isso? Pelas duas características que ele tem. Aí eu vou trabalhando essa questão dos sentimentos, da questão do medo que ele tem da multa, ou do desejo que ele tem de se tornar um profissional diferenciado. Então eu consigo trabalhar essas questões nele a partir do momento que eu entendo quem sou eu, o que é que eu estou fazendo, quem eu estou atraindo com base no que eu estou gerando de conteúdo, e quem é a pessoa que eu estou atraindo. Aí começa a ficar claro, não sei se começa a responder a sua pergunta, mas começa a ficar claro o seguinte: eu posso ter vários perfis. Se eu tenho vários perfis, de quem é a culpa? É minha. É da mensagem que eu estou divulgando. E a partir daí, tudo bem que eu tenha que eu tenha vários públicos. Eu acho que eu não vou deixar de atrair os caras que sabem, que acham que sabem e que não precisam comprar. Eu vou continuar atraindo esse perfil, esse público. Só que eu não vou mais me preocupar com isso. Deixa eles virem.
Só que a minha comunicação vai ser para o cara que está começando. Porque é aí que está o dinheiro. E é aí que está o impacto maior que eu posso fazer. Porque eu não consigo entrar no cara que acha que já sabe. Porque ele não vai me ouvir. Ele só vai querer pegar aquilo que ele acha que é importante. Não falar, velho, vamos aqui para o fundamental, para a base. O cara, essa porra, isso aí eu já sei, isso aí é muito básico. O cara que está começando, não. O cara, eu vou conseguir formar ele realmente. Dar uma base sólida para ele. E em pouco tempo ele vai ultrapassar esse cara que acha que sabe. Entende? Então, para mim, tá ficando cada vez mais claro que o jogo é esse. Então, a minha comunicação vai definir quem vai ficar comigo e quem vai embora. Que é outra coisa, né? A gente é muito orientado para a questão da quantidade. Ah, há certo tempo atrás, eu tinha 7 mil contatos de e-mail, 8 mil. E aí eu falei, pô, eu tenho 8 mil contatos de e-mail e tal. Mas na hora que eu mando e-mail, pouquíssimas pessoas abrem. E depois eu fui descobrir que desses 8 mil, mais de 3 mil pessoas já tinham mais de 3 meses que não abriam e-mail meu. Ou seja, eu estava gastando dinheiro à toa. Cada e-mail que eu mando, eu gasto um dinheiro para atingir essa pessoa. Então, eu simplesmente resolvi mudar. O que é que eu fiz? Eu falei, pronto, a partir de agora é o seguinte, eu vou excluir todo mundo que tiver mais de 3 meses na minha lista. E não abre e-mail. Quando o cara bate 3 meses que ele não abre meu e-mail, eu mando e-mail para ele. Ó, se você ainda quiser continuar recebendo meus conteúdos, abre esse e-mail. Se nem esse e-mail o cara abrir, é porque realmente o cara não tem interesse nenhum. Então, delete ele da minha lista e manda ele embora. Então, ou seja, o importante agora não é mais o número. O importante é a qualidade dos leads que eu tenho. Tanto que agora, todos os e-mails que eu mando, eu coloco lá, a primeira linha do e-mail é, se você não quer mais receber meus e-mails, clique aqui, em negrito, letra com a fonte maior, porque se esse cara não tiver interesse no que eu tenho para falar para ele, eu também não quero esse cara na minha lista. Ele só está gastando meu dinheiro, só gastando meu recurso. Então, só quero que fique o cara que realmente tem interesse naquilo que eu tenho para falar. Se eu tiver que ficar só com 1.000 contatos de e-mail, tá ótimo. O importante é que eu consiga me comunicar e que eu consiga ajudar esse cara, que eu consiga vender um curso, um produto para ele e levar ele para outro nível, para ele ter os resultados que ele precisa ter. Deixa eu só pontuar uma questão rapidão. Falar. Então, para a própria pessoa, isso aí eu estou falando por mim também. Quando você expôs esse lado seu aí, para a própria pessoa que é o receptor das mensagens, também é uma questão de consciência dele se manter ali, porque ele vai estar consumindo um, um capital de uma pessoa que está investindo achando que ele vai consumir algum produto. Então, por questão de consciência mesmo, se ele não vai, não tem porquê ele estar ali, que é a mesma coisa então de eu entrar numa loja e tomar o tempo de um vendedor, sendo que eu sei que eu não vou comprar porra nenhuma. Eu só estou entrando ali para passear. Aí o cara vem, perde um tempo do caralho comigo, vendo um monte de roupa, eu já sei que eu não vou comprar nada, eu só entrei mesmo para passar o tempo. Então, nesse caso, se eu mantenho o cara me enviando e-mails com frequência, eu estou tomando o tempo do cara. Então, se eu estou tomando o tempo do cara, pelo lado da consciência, eu estou fazendo uma parada que não está certa. Então, o mais inteligente a se fazer é realmente você mostrar para o cara que você não tem interesse e pronto, você sai da lista, vai embora, já não gasta nenhum tempo, nem o capital de outra pessoa. Eu acho que eu vou até um pouquinho mais além disso. Porque se já tem 3 meses que o cara tá recebendo os meus e-mails e não abre, nem abre o e-mail, quer dizer que, pô, eu não tô conseguindo nem ajudar esse cara. Por mais conteúdo que eu gere, por mais informação útil, relevante que eu passe para ele não quer aquilo. Se ele quisesse, ele tava abrindo os e-mails. Não é possível que em 3 meses eu não consegui gerar um conteúdo que seja interessante para esse cara. Então eu tô só tô enchendo a caixa dele de e-mail, enchendo o saco dele. E ele gastando meu recurso. Então, vamos cortar aqui a relação. Se você quiser voltar, você volta. Agora você vai voltar dando valor àquilo que eu estou oferecendo para você. Se você não consegue enxergar valor no que eu estou te oferecendo, então é melhor não oferecer para você. É aquela história lá das pérolas aos porcos, né? Show de bola, muito bom. Interessante que eu venho fazendo alguns ajustes ao longo do tempo, e agora, mais do que nunca, a gente vê que as coisas, às vezes a gente vai tomando algumas ações, são insights que vão acontecendo, mas às vezes você não consegue entender o conjunto da obra, digamos assim. Mas cada ação, ela termina tendo um reflexo interessante. Mês passado, sei lá, menos de 2 meses, eu comecei a fazer isso. Até cheguei a comentar com você, Marcos.
que aí eu ia dar uma limpada lá. Tinha grupo, uma porra e tal, não sei o quê. E gente que eu colocava, e tinha uma lista de gente pra caramba, e, porra, eu vou lá e vejo, porra, tem 250 pessoas, 240 pessoas lá na minha lista. Aí eu faço um vídeo, eu vejo lá que 96 pessoas assistem. E muitos desses que assistem não são nem daquele da lista que eu fiz. Então, vou lá que metade das pessoas que viram o vídeo pertence à minha lista. Isso sendo bastante otimista. E a outra metade é que ela vem, cai de paraquedas, alguém indicou, coisa do tipo. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a dar uma limpada nisso, né? Bom, a gente tem os grupos lá no Telegram, inclusive tem um grupo direcionado bastante ao Telegram, pelos recursos que tem, e criei um canal. Esse canal eu coloco todas as informações. Então, o que acontece? Nos próprios vídeos que eu já faço no YouTube, eu já ia direcionando. Então, às vezes a galera só vem atrás de material. Porra, era que se você botar uma planilha, um PDF, meu cachorro. A sirene aí. A sirene. E tal, a galera vem. Então, o que eu fiz? Às vezes eu fazia a porra do vídeo e botava lá o link da planilha, o link do PDF, o link da porra toda. E aí a galera vinha, às vezes até ia, consumia nenhum like a galera dava. Isso, na verdade, me incomodava com uma porra, mas, assim, eu falei, bom, vou ter que tomar uma ação em relação a isso. Só que é mais do que isso, né? Você assim, porra, vou tirar essa galera aqui que vem aqui só para pegar material de graça. Então, vou converter ele para cá, queira ou não, eu vou limar ele depois. Ele vai, primeiro, um funil mesmo, sabe? Porra, eu vou lá, vou pegar aquela porra lá, mas não vou ficar. Beleza, só que agora eu já sei quem é. Ele tá fudido. Então, aquelas pessoas que não querem saber quem é, então ela não vai entrar. Então, ela vai ficar lá, então, ou seja, eu estou eliminando ela naturalmente. Ela não é interessante para mim, certo? Se ela não quer se expor para mim, ela não é interessante para mim, ela não faz parte do meu propósito. O que faltava definir na minha cabeça era exatamente essa figura, né? Esse contraste, essa luta, ideia e propósito, que são coisas realmente completamente diferentes, e a gente acha que é uma porra só. E isso é que vem amadurecendo na minha cabeça hoje, né? Que é muito diferente. Pô, você tem ideia pra caralho, mas qual é o seu propósito? Aí você vai e investe com uma porra e tal. Aos poucos você vai tomando algumas ações. Uma outra ação que eu tomei lá no canal era o seguinte, eu chamava a galera, compartilha esse vídeo, dê seu like, não sei o quê. Esse vídeo é interessante para você? Esse canal é interessante, no meu caso, ICMS é a sua área, se for, você fica comigo. Mas se não for, vaze, tipo assim, em outras palavras, né? Mas, de qualquer forma, a gente já ia pegando aquela linha. E eu já comecei a colocar, tipo, olha, esse vídeo aqui, eu tenho um propósito. Outro termo que eu usei, mas como se fosse um propósito, que é atingir as pessoas. E esse vídeo aqui, esse canal aqui, eu quero pegar aquelas pessoas que não sabem nada, dar informação para elas. Então, se você já sabe bastante do Zoom, ou você tem paciência para esperar chegar onde você quer, ou, enfim, em outras palavras também dizia se pique. Então, aqui é essa linha. Então, foram pequenas coisas que eu fui fazendo assim, lá no WhatsApp, por exemplo, eu tinha um grupo com uma porra que eu participava, quando eu me colocava, eu disse, ó, galera, é o seguinte, eu estou fora do grupo, mandei mensagem com uma porra, a partir de tal data, não estou mais, só tem aquele grupo ali, quer participar, venha para cá. Pronto. Fui enxugando ali, porra, 15, 20, 30% das pessoas que foram, fechou, beleza também. Antes eu queria assim, porra, não vou trazer todo mundo para cá, porra, tem que ter todo mundo, não, porra. Tem que trazer aquelas pessoas que são realmente, que têm genuíno interesse. E toda essa conexão, todas essas ações, na verdade, ainda não tinha despertado em mim exatamente isso, que a gente está tratando, inclusive, hoje aqui, mas que é uma sequência de uma construção, né, de ideias. E que é essa coisa que, para mim, hoje, mais do que nunca, fechou perfeitamente na nossa conversa, que é matar a ideia e alimentar o propósito. Então, porra, como é que eu consigo levar minhas coisas? A fala de Marcos, porque as dores de Marcos é muito parecida com as minhas, Pita. Que a gente tem uma linha, né, de trabalho, alvo, etc. Pode ser até que não seja o mesmo público, mas eles, de alguma forma, eles se entrelaçam ali no caminho. E a galera que, por exemplo, começa agora, imagine para mim, vou pegar a galera do zero. Tanto que esse negócio aqui
nasceu na minha cabeça e que estou trabalhando ele aqui. Na verdade, eu estou trabalhando a coisa e me trabalhando, tá? E esse aqui é o grande lance, que é aquela coisa do ICMS partindo do zero. E aquela foi assim, porra, mas se eu pegar, fazer uma porra de ICMS partindo do zero, tem muita gente que não vai vir. E ficava preocupado com isso também. E a ideia te consumindo. A ideia te consumindo. E aí você não conseguia cumprir o que você queria, porque a ideia de alguma forma te consome e você não quer matar a porra da ideia. E aí foi assim, como é que eu mato a ideia? Como é que eu mato a ideia? Então agora, mato que nunca fechou para mim. Então, eu mato a ideia, na verdade, valorizando o meu propósito. Não importa se são 5 pessoas. Ah, porra, mas eu tenho 600 pessoas, eu tenho 1.000 pessoas que me seguem. Beleza, mas as pessoas mais 1.000 que te seguem, quais são realmente que consomem ou que estão linkadas com você no propósito? Aí vem a característica que você fala, que o Marcos falou, que eu achei perfeito, show de bola. Que é você definir essa característica. Tem pessoas com diversas características, digamos assim. Perfis. Mas, perfis, né? Com diversos perfis de comportamento. Mas, porra, não importa. Então, o que é que a pessoa está buscando você? Por quê? E aí, o Marcos foi falando aí, eu estava montando na minha cabeça aqui que exatamente aquela galera que não sabe nada é o meu público. Eu quero alcançar. É o número 1. Junto com isso, quando eu lanço os vídeos, vem a galera toda. Vem a galera que não sabe porra nenhuma. Vem a galera que acha que sabe. E vem aquela galera que tem experiência e quer saber mais. E, como é? Que se acham incríveis. Que se acham incríveis, né? E tal, e pá, dá dislike a porra, por quê? Pá. Porque se acham, ou seja, aquela galera que na verdade não sabe nada, é exatamente a galera que você quer pegar. Aí, porra, velho, a gente vem falando isso o tempo todo. Aí, essa semana, um desses dias que a gente conversou, eu falei sobre Jesus Cristo, né, quando ele começou a pregar. Aí vinham os caras fariseus, que eram, porra, os doutores na lei, que sabia, que fazia, que acontecia, que não sei o quê, que sabia da porra toda, quando na verdade não sabiam porra nenhuma. Eu disse assim, meu amigo, eu estou vindo para doente, eu estou vindo para prostituta, eu estou vindo para o provador de imposto, eu estou vindo para o cara completamente ignorante, é para essas pessoas que eu vim. Se a minha informação não é interessante para você, vaze, meu irmão, daqui, deixa eu fazer meu trabalho. Só que eles se incomodam com aquilo, porque eles acham que sabem mais do que você. Eles querem, de alguma forma, te confrontar, te questionar, e a única forma que ele tem de fazer isso é tentar desacreditá-lo. Ele tem todo esse contexto diante da situação que termina caindo sobre ele, que a gente tem. Então, qual é o propósito? E ele foi inabalável. Isso que é o grande lance, sacou? Isso foi inabalável, tinha um propósito, ele sabia onde é que ia chegar. Isso que é o grande lance que atrapalha a gente. Que a gente quer agradar, porra. A gente quer agradar todo mundo. E aí, qual é o modelo da porra de Jesus? Eu não queria agradar ninguém, não, velho. Na verdade, eu queria acolher as pessoas que precisavam dele. Porque ele já estava boa, a relação dele com o pai, garantidíssima, do lado do maior de todos. Ele tinha um papel aqui importante, que era exatamente trazer essas pessoas que tinham essa necessidade. E aí agora, mais do que nunca, porra, tchuf, bateu aqui hoje, massa, a gente veio meio que sem porra que a gente vai falar, né? E a coisa foi conduzindo nisso e naquilo, e aí fechou num negócio assim que para mim foi o supra-sumo dos nossos encontros, porque ele terminou atingindo o maior alvo, e o que mais abriu a minha mente hoje. Mas, claro, só deu para a gente chegar aqui com a construção que a gente vem fazendo até então. Cada encontro que a gente fez até aqui, ele foi jogando insights assim, e cercando você. Porra, já vi que falar de propósito, mas porra, qual é o meu propósito? E aí, quando você não encontra o propósito, você não consegue entender. Então, você se apega nas ideias. Então, enquanto você não consegue entender o seu propósito, você se apega nas ideias. Porra, como é que eu vou matar minha ideia? Eu vou perder meu propósito? Não, porque você não encontrou. Marçal, ele falou uma coisa uma vez, que eu anotei aqui, e eu não entendi plenamente, mas eu anotei que eu falei que tinha todo um sentido, que é, pronto, ativar a sua identidade. Porra, quem você é, velho? O que é que você quer? O que você pretende atingir? Onde você quer chegar? Se você não se conhece, né? Se você não conhece o seu propósito, como é que você vai oferecer algo a alguém?
Então, quando você conhece o seu propósito, você identifica a sua persona, que a gente vai tanto falar sobre isso, você vai buscar atingi-la. Ah, como é que eu atingo essas pessoas? Não sei. Aí, nesse ponto, que a Marta falou, porra, não estou gerando tanto conteúdo, não. Eu falei, porra, eu me desestimulei por algum motivo de gerar os meus conteúdos também, assim, todos os dias. Não sei por que eu ficava buscando de mim, até hoje eu tenho essa guerra e me cobro isso todos os dias. Eu só mantive um, que é esse da quarta-feira, inclusive hoje tem ele, que peguei esse tema, que é um tema avançadíssimo. E falei, porra, então se eu tenho um propósito de atingir as pessoas que não sabem nada, por que eu estou fazendo uma aula de alto nível? Como, por exemplo, substituição tributária. A galera chega aqui, olha, porra, não estou entendendo porra nenhuma e tal, e a galera não vai ficar, velho. A minha audiência até caiu, eu tinha 19 pessoas, que caiu para a última, teve 5 pessoas ao vivo. Eu ficava assim, porra, caralho, por que só tem 5 pessoas? Eu, não, deve ser por causa do mundo ligado nas MPs, nas mudanças e tal. Talvez seja exatamente a informação. Só que aí, eu, refletindo agora mesmo exatamente sobre isso, falei, porra, mas é isso mesmo, cara. Quando Jesus começou a falar, e que ele falava em parábolas, ninguém entendia porra nenhuma. Mas se você não entende nada de alguma coisa, e isso é interessante para você, o que você faz? Você busca entender mais, né? Então, ou seja, não está errado, eu caí essa ficha para mim, pelo menos. Eu vou continuar com o meu, com o meu, as minhas lives dessa pegada. As pessoas que não chegarem naquele momento, chegarem, vão sair, ou seja, de alguma forma elas vão se sentir atraídas pela informação. Chega lá, porra, não sei porra nenhuma o que eu faço. Só que agora tem um detalhe, o que talvez estivesse faltando e que eu tenho que agregar isso. É que ele diz assim, porra, velho, não estou entendendo nada. E aí, como é que eu faço para entender? Então, tem que mostrar para ele, opa, se você não está entendendo nada, você precisa de muito mais ajuda. Então, eu tenho aqui isso, tenho isso, venha para cá, consigo te dar mais informação, consigo dar mais base para isso. E aí, eu preciso só amarrar isso na prática, né? Como é que eu consigo buscar isso? Eu tenho um conteúdo pra caramba básico dentro do meu canal. Então, aí foi a ficha veio lá para mim. Eu tenho que pegar esse conteúdo todo, de alguma forma, gerar playlists com informação mais organizada, em vez de deixar completamente solta lá no mundo, para ir trazendo eles aos poucos. E dizer que eu consigo ajudá-lo. E aí entra o meu desenvolvimento atual, que é do zero. Quando ele chegar lá, que bater na porta da instituição tributária, se for tendo porra nenhuma, então vai lá embaixo. Você vai ver. Os caras que acham que sabem, vão chegar lá, porra, tá, não sei o quê, não, essa aqui vai questionar, vaza, meu irmão. Não quero ver você aqui, não. Como o Marçal fala, né? Ah, porque não sei o quê, meu irmão, isso aqui não presta você, não se pique, velho, vaza daqui, dê um dislike aí, faça alguma ação, faça qualquer porra e saia daqui, velho, vaze. Claro que a gente não vai fazer nesse nível, ele está em outro nível, mas assim, basicamente você tem que de alguma forma dizer isso. E eu vinha dizendo isso quando eu falava assim, olha, se você vai compartilhar esse vídeo, alguém que tem interesse. Eu não faço questão nenhuma de encher meu canal, eu só faço questão de trazer pessoas que têm interesse na matéria que é. Então, se você tem interesse, você acha que encontra alguém, mais de uma pessoa ou duas que tem esse interesse, você compartilha. Mas não compartilha ismo não, porque para mim é interessante as pessoas que têm interesse sobre isso. Então, ou seja, toda essa coisa toda que vem acontecendo, chega aqui para mim nesse... Claro, isso vai ter que ser refinado ainda e tal, vou ter que fazer uma reflexão mais forte sobre isso, mas para mim isso aqui está muito claro. E foi uma informação para mim valiosíssima. Eu me encontrei agora. Pelo que eu pude entender até aqui, essa questão que você falou, né, que a gente tem essa necessidade de agradar. A gente tem aquela famosa necessidade de aprovação, né, de se sentir querido por todos, amado por todos, e uma notícia não sei se tão boa assim é que você não vai conseguir atingir esse momento nenhum de sua vida. Mas o que eu pude entender até aqui é que se você vai por essa linha, nessa questão de
de você tentar agradar todo mundo com a ideia, com um negócio, com um produto, seja lá o que for, pode até ser perigoso de causar com isso aí um efeito rebote, né? De você ter tudo quanto é tipo de consumidor e essa, esse mix de consumidores de todas as categorias ali no consumindo o seu produto, não estou dizendo se é bom ou se é ruim, é só uma coisa que ventilou aqui na minha cabeça, pode acabar expulsando ou distanciando aquele público que é o seu público ideal, que é o seu alvo ali, né? São as pessoas que estão dentro do seu propósito. Mas só me corrija se eu estiver errado aí, se de repente isso também pode acontecer caso você não fique muito ligado nessa questão da ideia central, do propósito central, e acabar espantando os seus clientes ideais. Mas na verdade você, né, tá certo também, mas você vai continuar atraindo as pessoas que estão dentro do seu propósito. Só que o lance é, você começa a produzir conteúdo para as pessoas, né? Todo mundo está dizendo, tem que produzir conteúdo, tem que produzir conteúdo, tem que entregar conteúdo e tal. E agora me caiu uma ficha. Por exemplo, o Érico Rocha ele produz conteúdo demais, agora ele está produzindo conteúdo 3 vezes ao dia. Entregando, todo dia ele entrega conteúdo. E aí você pensa assim, pô, beleza, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Aí o que é que você faz? Você não entende, na verdade, que tipo de conteúdo você tem que gerar. Então você acaba gerando conteúdo, você acaba entregando o ouro pro cara. Né? Toma, é isso aqui tal. E qual o problema disso? O cara começa a te enxergar simplesmente como o cara que tem a informação que ele quer. Então eu vou lá, peço a ele, ele me dá e eu pego aqui, aplico e acabou. Tipo uma consultoria gratuita. É esse o posicionamento que a gente tem hoje, Zé. Eu e você. O que é que o Érico faz? Ele gera conteúdo massivamente, todo dia. Mas ele não está ensinando como você faz um lançamento. Ele está mostrando pessoas que tiveram resultado, tem lá o podcast dele, o Faixa Preta, né? Ele está mostrando pessoas que tiveram resultado, como foi que essas pessoas chegaram no resultado. Né? Então, pô, o cara pensava assim, tinha tal dificuldade e tal, aí descobriu fórmula, fez isso, fez aquilo, chegou lá no resultado. Beleza. Aí você vai para os podcasts dele. Ele está falando de gatilho mental, como é que era a vida dele quando ele começou, das dificuldades que ele tinha ao longo do caminho. Ou seja, ele fala de tudo que envolve o fórmula de lançamento, mas ele não fala do fórmula de lançamento, ele não fala como que você vai fazer um lançamento. Ele fala até, né? Você vai fazer uma lista, depois você vai fazer um lançamento, você vai passar um e-mail pro cara, mas ele não detalha a coisa, você vai fazer assim, 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 assim. E é o que a gente está fazendo hoje. Então a gente está ensinando pro cara tudo. Logicamente, se eu estou ensinando para ele tudo, por que ele vai comprar um conteúdo meu? Não faz nenhum sentido. Então esse é que é o problema. Nessa ânsia de querer agradar todo mundo, de atrair os públicos, de fazer número, no final das contas é isso que a gente estava buscando, mesmo que a gente não tivesse essa consciência, a gente está matando o nosso negócio. E eu não consigo, e o pior de tudo, se a gente fizesse isso e resolvesse, a gente conseguisse ajudar as pessoas a chegarem no nível que elas querem, tudo bem, mas não resolve também. Porque o cara vai lá, vê esse vídeo é ruim, isso é chato. Isso aqui é mais ou menos. Isso aqui é bom, isso aqui eu vou lá e vou ver. Aí depois, pronto, ele volta daqui a 5, 10 vídeos para ver outro pedaço de vídeo. E ele não tem a consistência de chegar e dizer, não, vou estudar um atrás do outro, eu vou ficar bom nessa porra. O cara tá tendo tudo de graça. Então, pelo menos eu vou me dedicar nesse negócio aqui para ficar bom. Nem isso. Então o cara vai lá de acordo com o gosto dele, gosto ou não gosto. Então, quando alguém paga um valor por um curso, ele está pagando porque ele quer desenvolver aquela habilidade. E você, quanto contratado, você vai procurar ajudar o cara a desenvolver aquela habilidade. O que é que ele precisa para desenvolver? Ele precisa disso, 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 disso e disso. E aí o cara vai lá e vai começar a estudar e vai chegar lá. O cara vai chegar no final? A maioria não chega. A gente viu que aí 7% das pessoas acabam concluindo os cursos que iniciam. Mas ele não vai poder dizer que a culpa é sua. Ou também não vai, por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem aqui, ó. Olha só a mensagem. Como fazer o SPED fiscal com movimento? Como lançar nota de entrada no SPED? Essa foi a pergunta que o cara não me deu nem um bom dia.
Aí eu falei, bom dia, fulano. Essa pergunta é bem abrangente, eu precisaria de algumas horas para te responder isso. Qual a sua dúvida mais especificamente? Aí ele vem, não trabalho com sistema, só no SPED baixado direto da Receita Federal. Tem como me orientar? Como lançar NF como lançar NF, como fazer o SPED com movimento? Tem como o cidadão mandar para o meu e-mail vídeos de aulas fazendo o SPED com movimento para empresas e microempresas? Vídeos de aula lançando notas de entrada? Ou seja, não tem respeito nenhum com o cara, né? Não dá um bom dia, não demonstra um respeito. O cidadão tem, tipo, você aí, você me dá a informação que eu quero, faço favor. Nem faço favor, né? Então, porra, olha o nível de audiência que a gente tá gerando pra gente, cara. Dá vontade de responder o quê pra um cara desse? Entende? E assim, a culpa é dele? Não. A culpa é do nosso... Eu não vou nem colaborar com você com a resposta, porque vai ficar feio. Então, assim... Nem eu. Eu também penso o seguinte, a culpa não é dele não, cara. A culpa é minha, é do meu posicionamento na internet. Então é isso que eu tenho que mudar. Sacou? Se o meu posicionamento fosse diferente, ele não me trataria dessa maneira. Então a comunicação, a imagem que eu estou passando para as pessoas é essa. Aí é um cara que vai me dar informação de graça na hora que eu quiser. Ele está a meu serviço. Então a gente tem que mudar essa visão que as pessoas têm com relação a gente. E como? Você pode continuar entregando conteúdo. Você pode entregar 24 horas de conteúdo todo dia, se você quiser. Só que você vai fazer um conteúdo estratégico. Que tipo de conteúdo estratégico? São conteúdos que matam objeções, conteúdos que fazem a pessoa querer comprar o seu curso, que é o que o Érico Rocha faz. Então ele entrega conteúdo, cada vez mais conteúdo. Só que ele não está entregando curso para você. Senão as pessoas estariam fazendo a mesma coisa que estão fazendo com a gente. E andar mandando mensagem para ele, perguntando, Érico, eu estou aqui fazendo meu lançamento interno, e aí o pessoal no CPL1 não está correspondendo com o que você falou, não. Como é que eu faço para corrigir? E ele ia lá e ia responder. Ele não faz isso. Entende? Então a gente tem que começar a ter esse posicionamento. Faz total sentido. Como o cara vai comprar alguma coisa de mim se eu estou dando tudo de graça para ele, pô? Então eu tenho que começar a fazer diferente. A mostrar para o cara que é possível. Eu tenho uma maneira de te ajudar. Olha essas pessoas aqui que conseguiram. Você pode até fazer vídeo, por exemplo, agora eu comecei a fazer vídeo de consultoria, né? Então a pessoa vai lá, faz uma pergunta, eu vou lá e chamo a pessoa no Jitsi, a gente bate um papo, pego isso, gravo e jogo lá no YouTube. Eu vi que tá tendo um interesse interessante, as pessoas estão comentando, estão perguntando, estão dando like. Então é um tipo de conteúdo que as pessoas têm interesse. Por quê? É eu mostrando na prática o que eu sei fazer. Só que ali é um pedaço, é um recorte do que eu consigo fazer. Então isso mostra pro cara, assim, o cara, eu consigo mostrar para ele que eu tenho conhecimento, sem passar pro cara um conhecimento inteiro, a informação toda. Então eu estou resolvendo uma dúvida pontual. Porra, mas eu tenho outra dúvida, como é que faz? Porra, beleza, a gente pode bater um papo, posso fazer a mesma coisa, gravar esse conteúdo e botar aqui, mas eu vou direcionar o cara para comprar o conteúdo, para comprar o curso. Porque aí aquela história, né? Lembra da Fórmula de 2014 que a gente estava conversando ontem? Eu queria comprar o Fórmula e não tinha dinheiro. Pô, por que você não dá esse negócio de graça? Porque você não vai dar valor. Depois que você... Eu quero te dar, inclusive, o prazer, né, a vitória de você juntar o dinheiro e você ter condições de vir e pagar o curso. Isso por si só já é muita coisa que precisa mudar dentro de você. Você precisa ter esse objetivo, né, o foco, precisa economizar, né, não dá para fazer do dia para a noite. Então você tem que ter todo um processo para chegar no ponto de você conseguir comprar o curso do cara. E isso já é uma vitória, já é um ganho de autodisciplina para você, uma série de ganhos que você vai tendo. Então a gente tá tentando ajudar as pessoas. É aquela história, é como se a gente estivesse tentando quebrar o casulo lá da borboleta. Ela entrou lá, a lagarta, e vai sair a borboleta, e a gente chegou lá e, pô, coitadinha, a bicha tá presa aqui dentro do casulo. Aí vai lá e quebra o casulo. Ou seja, acabou com a vida da borboleta. Então, basicamente, é isso que a gente tem feito hoje. Então, com essa visão que a gente tem, que a gente tinha aí, de que não, vou ajudar ao máximo as pessoas, naturalmente as pessoas vão comprar, isso não vai acontecer. E o pior não é nem isso, o pior é que as pessoas não compram e também não aprendem. E aí elas ficam o tempo todo presas nesse fluxo de que, quando eu precisar da informação, ele vai me dar de graça. Quando eu precisar da informação, ele vai me dar de graça. Então, é a mesma coisa. Por que eu não faço isso, então? Eu fico dando pedaços de informação de graça, ao invés de dar a informação inteira pro cara. Eu quero que faça, por exemplo, né? Então, você tem que ter uma lista de e-mail.
você tem que fazer um conteúdo para a internet para atrair as pessoas. Então ele fala o que você tem que fazer, ele te dá algumas dicas, mas ele não te dá a fórmula toda, entende? A gente está dando a fórmula inteira. E o efeito colateral disso é que as pessoas não estão pegando a fórmula inteira, que a fórmula inteira são 2 anos de conteúdo, né, o que eu estou fazendo, vou terminar esse ano aí o spread fiscal. Você aí com esse ICMS provavelmente vai terminar nunca, né, e as pessoas estão o tempo todo querendo o pedaço da informação. Elas não querem fazer o trajeto inteiro, ela quer só o pedacinho que ela acha que precisa ali naquele momento. Se você está dando tudo, o que é um pedacinho? Então a gente tem que mudar essa abordagem. Começar a entregar para as pessoas os pedaços. Ó, toma esse pedaço aqui, toma esse pedaço aqui. Porra, mas aí vai começar a mudar. Porque se a pessoa quer o que não tem. Se você está dando tudo, ela quer só aquele pedaço que ela precisa. Se você começar a dar os pedaços, ela vai dizer, porra, mas eu quero a informação toda. Ah, beleza, aí agora a gente vai conversar. Você vai comprar um curso aqui. Aqui tem a informação toda. Então a gente tem que mudar esse viés. As pessoas vão começar a respeitar mais a gente e vão começar a compreender a importância do conteúdo que a gente estava dando de graça. É aquela história, né? Nada de graça presta. Essa é a maior prova que a gente está tendo. A gente está entregando conteúdo mais avançado e eu não escondo nada. Tudo que eu sei sobre o spread fiscal, estou entregando nas minhas lives lá, passando conteúdo para as pessoas. A galera simplesmente não dá valor. Por quê? Porque ela internalizou que conteúdo de graça não presta. Então eu tenho que dar o conteúdo para o cara suficiente para despertar nele que, porra, eu preciso aprender mais sobre isso. Como que a gente gera esse efeito no cara? É isso que a gente tem que correr atrás agora. Você falou um negócio aí que clareou um setor aqui na minha mente, com relação à base estatística e a questão do posicionamento. A base estatística é que 7% das pessoas concluem os cursos. E eu juntei isso agora com o que você falou, que a culpa, na verdade, não é nem das pessoas, é de quem se posiciona com relação a determinado objetivo. Então, o que acontece? Lógico que eu não estou isentando também que, por exemplo, se você investir um dinheiro ali em uma coisa, terminar pelo menos é sua obrigação, velho. Porque você botou dinheiro ou você não valoriza em nada sem dinheiro. Mas a gente sabe, infelizmente, que a maioria das pessoas quer tudo na mão. Ele já quer tudo pronto, ele quer tudo instantâneo, quer tudo para ontem. Então, eu fiz uma ligação agora do que você falou, da questão do posicionamento com a estatística, que muito provavelmente esse número tão pouco de pessoas que finalizam pode ter um fator aí que é a questão da promessa. A promessa é uma, mas a realidade é outra. Porque, por exemplo, você tem aí a maioria dos cursos, o que é que os caras falam? Ah, você vai do 0 a 1 milhão. Só que o que é que passa na cabeça da pessoa? Ela vai estar ali do zero, vai montar uma estrutura, mês que vem ela vai ter batido 1 milhão. E não é isso não é essa a realidade. Ali você vai fazer, tipo, vou botar aqui, ó, de cabeça, você vai fazer no primeiro mês 1.000. No segundo mês você faz 2, no terceiro você faz 6. No quarto mês você vai fazer 8. E, tipo, é gradativo, velho. Aí, tipo, pra você bater aí 1 milhão, não tô dizendo que é impossível, mas vai 2 anos. Vai. Depende. Vai 1 ano e meio. Só que a pessoa quer E pra depende ontem. também do que tem dentro do cara, né? De repente o cara já tem um negócio grande, só precisa de um ajuste. Né? De repente o cara tá começando do zero mesmo. Então, varia. E aí, tipo, quando a pessoa entra e se depara com o processo, a pessoa fala, porra, isso aqui vai demorar demais, velho. Não é tão simples quanto eu imaginava, não. E aí a galera realmente não conclui. Mas eu acho que talvez tenha alguma culpa. Mas a culpa é da pessoa mesma, é falta de compromisso com ela mesma. É isso que eu entendo, né? Isso quando eu falo pessoa, eu vou até me incluir nessa porra, porque é isso mesmo. Aí você pergunta, porra, não peguei aqui, eu comecei a fazer, mas parei ali porque aconteceu uma coisa e outra. E isso acontece muito, por culpa do cara não, o conteúdo é bom como uma porra e tal, tem muita informação ali, mas, porra, foi porque foi, é como o Pablo fala, ou você vende, ou você compra. E aí, o que é que você tem que aprender? Aprender a vender.
Porque se você não aprender a vender, você vai ficar só comprando. Aí se fode. E aí, olha, que é esse um ponto fundamental dentro desse processo aí que a gente está vivendo. E, novamente, né, o cara tem um propósito, todo mundo começa alguma coisa, ele tem um propósito. O cara pode ter um propósito de, pô, meu propósito é atingir R$1 milhão, 2 milhões. É o propósito dele. Ah, mas não é tão altruísta, não importa, mas ele estabeleceu. O que falta, talvez, no meu caso, por exemplo, porque eu comecei a fazer essas lives, quase 2 anos fazendo. Aí a Marta falou, pô, meu pai, você vai vender alguma coisa? Não, eu falei, não, eu quero fazer só o meu conteúdo. O meu propósito naquele momento era só produzir conteúdo e informação. Ah, seu propósito mudou? Sim, mudou porque, pô, como é que eu consigo ajudar as pessoas? Então, esse era o meu propósito, e não estava claro para mim mesmo, ajudar as pessoas a chegarem em outro nível. Ou como é que eu ajudo as pessoas? Dando coisa de graça para eles. Aí você vai lá e começa, e dando coisa de graça para eles. Mas depois chega no momento que você diz assim, porra, se eu der de graça o tempo todo, aí entra nessa linha que a Marcos acabou de colocar. As pessoas não valorizam isso. Elas vão lá só para dizer, porra, beleza, se tem alguma coisa aqui que vai responder minha questão, deixa eu olhar aqui, tem aqui, vou pegar esse negócio aqui. Ou simplesmente ele vai fazer como o cara que já recebeu algumas perguntas como essa que o Marco recebeu, que me deixa puto. Não dá um bom dia, boa tarde, boa noite, nem nada, assim, como é que eu faço isso aqui? Do nada, assim, uma porra da abrangência. Aí você vê que o cara é completamente perdido. Eu sinto até uma certa dor, uma pena, né, dessa pessoa. Mas o fato é que ela não está se ajudando, de forma nenhuma. E aí, porra, se ela não está se ajudando, como é que eu vou conseguir ajudar ela? Então, ou seja, o que é que eu entendo agora, né? Que não adianta eu só produzir um monte de conteúdo gratuito, que eu não vou estar ajudando ninguém. As pessoas precisam pagar alguma coisa por isso para terem um valor, para darem, né, o valor àquilo. Tanto não ajuda que elas assistem os conteúdos gratuitos que estão disponíveis e depois vão comprar de outra pessoa. Isso, exatamente, isso é verdade. Ela termina pegando e compra de outra pessoa. E isso que está dando gratuitamente, né? Não estou falando nem de ela e a consideração de comprar de mim. Eu estou falando, já que ela vai comprar de um jeito ou de outro, por que não comprar de mim ao invés de comprar de outro? Né? Sim, então, assim, a culpa não é o cara é filho da puta, tá construindo conteúdo gratuito e tá comprando de outro cara. Não, a culpa é minha. Por que eu não me posiciono de uma maneira que faça a pessoa querer comprar meu conteúdo? Isso. Porque eu tô posicionado, não, eu vou ajudar o cara dando conteúdo de graça. Não vai. Se fosse, eu não comprava o conteúdo de outra pessoa. Perfeitamente. Esse é o grande quê. Então, assim, o defeito tá na gente, né? Não tá no outro. O cara vai assim, você não tá enquadrando ele. Aí eu volto novamente para o exemplo de Cristo, né? Ele começou a pregar e dava às pessoas tudo gratuitamente mesmo. Começava a falar para as pessoas, falar do reino, as pessoas não tinham porra nenhuma, ele continuava. Ele tinha compaixão pelas pessoas e distribuía a comida, o alimento, multiplicando ali e tal. Chegou um dado momento que ele pegou e disse, velho, é o seguinte, agora você vai ter que fazer essa porra. Como eu não vou conseguir, não. Você vai conseguir sim, você vai lá e faz. E a pegando aí, trouxe lá e botou as pessoas para praticarem. Então, os discípulos começaram a praticar. E as pessoas são é tão interessante isso, tão intrigante as pessoas, que eles ficavam brigando entre si o tempo todo. Então, porque um é mais, outro é menos, porque ficam falando assim, ele fala assado, não, porque ele gosta mais de você do que de mim, e não sei o quê, churumela. Enquanto ele trabalhava todo mundo igual, mas levando em conta a característica de cada um, a personalidade de cada um, né? Pedro, etc. Jesus muitas vezes ajudou Pedro, muitas vezes deu madeirado em Pedro. Uma vez que Jesus falou assim, sai atrás de mim, Satanás. E o que é que Pedro queria? Queria ajudar, não queria que Jesus Cristo cumprisse o propósito dele. Isso é um aspecto importante na nossa cabeça. O propósito tem que ser a nossa mola mestra. E nada pode nos desviar do nosso propósito, não ser um propósito maior do que aquele que se desenhe, né? Porque às vezes a gente até não tem todo o desenho na nossa vida, mas a gente tem que estabelecer isso e ser fidelíssimo ao propósito.
E aí, novamente, a gente reafirma o nosso tema de hoje, né? Matar as ideias, se apegar ao propósito, entender qual é esse propósito na sua vida e trabalhar isso. E aí, claro, você vai começando a se esmerar em alguns aspectos, identificando a pessoa que você realmente quer que faça parte daquilo, sendo seletivo, criando uma espécie de funil ou alguma situação que as pessoas por si só vão se sentir, pô, não quero entrar nessa zorra. No meu caso, por exemplo, meu irmão, aqui é um curso do zero, certo? Você é do zero? Não. Então, não pode não ser para você. Mas você é bem-vindo, mas é do zero, tá ligado? O cara dizer, porra, não, isso aí não é para mim, não. E vai. Eu já tive experiência em cursos presenciais aqui, quando eu fiz 3 módulos de um curso, 2 encontros por vez. Foram 6 encontros no total, do básico, intermediário e avançado. Aí quando você chamou a galera para o básico, a galera para o curso básico e tal, aí havia algumas pessoas, né? A pessoa que sentia, porra, não preciso disso aqui. A galera veio, porra, velho, você sentir, velho, a galera, assim, a empolgação daquelas pessoas. Elas tinham consciência que elas estavam indo para uma coisa básica. E chegaram lá e ficaram empolgadíssimas. Ela falou, não, o segundo vai ser quando? Eu já quero vir. E vieram para o segundo. Todo mundo que fez o módulo básico fez todas as etapas praticamente, né? Tiveram algum outro que teve alguma situação que não conseguiu vir, mas foi por motivo de força maior. Mas assim, você sentiu um núcleo de pessoas que tinham interesse genuíno e que participaram de todos os encontros. E aí, quando você diz básico, ah, não, eu quero quando for o próximo, que for o intermediário. Quando chegar o intermediário, ah, não, eu vou no próximo que é avançado. Resultado, quando foi avançado, porra, encheu, velho. Dobrou aqui. A galera, a gente com uma porra que veio. A galera que já veio acompanhando e a galera que achava que era, que já sabia a porra toda, vou lá pro avançado, porque eu sou achavam eu sou avançado. Resultado, o que aconteceu? No primeiro, veio a galera toda, tá, sei lá, quase 50 pessoas, tá, naquela confusão da porra, aquela mulher, pá. Eu comecei a discorrer o tema, pá. Aí o que eu fazia? Dentro do tema avançado, eu falava do aspecto básico. Lembra aquele aspecto básico que nós falamos a respeito? Blá. Aí a galera, sim. Aí você vê uma galera murchando. O que aconteceu? Essa galera que se achava que era porreta, que sabia, saiu de lá sem graça. Tanto que teve gente que, do primeiro dia, eram 2 dias, no primeiro dia, depois do meio-dia não voltou. Tiveram alguns que ficaram até o dia inteiro, no dia seguinte não voltou. Quando você viu no final do curso, basicamente quem ficou até o final foram as pessoas que vieram desde o início. Então, isso aí é uma experiência da porra que eu tive na minha mente. E isso foi muito legal. Mas o mais interessante é que essas pessoas que cumpriram todo o ciclo do treinamento, elas até hoje têm uma relação, me seguem, acompanham, e comentam, e vai. Então, é isso daí, cara. Isso não tinha ainda, tá? Essa ficha tinha caído fortemente na minha cabeça. Então, é essa galera, até Marcos citou isso, você tem que trabalhar isso, é isso que muitas pessoas fazem, é isso que o Érico faz, é isso que o Conrado faz, é isso que o Marçal vem fazendo também, que é exatamente formar as pessoas e trazendo elas. Aí vai acontecer. E todo mundo quiser entrar pela janela, vai se lascar, não vai continuar, não vai ficar. Então, é um processo. E aí o que acontece? Você vai ter que fazer a sua parte e cada um vai se identificando ou não. Então, propósito. Então, para mim, isso está muito claro hoje, mais do que nunca, de qual é o meu propósito e quais são os perfis de comportamento que eu quero. Fechou para mim. Show de bola. Pita, quer fazer? Vamos para as considerações finais, né? Já está ficando esticado o nosso horário aí. Bora. Não, ficou muito claro essa questão de você definir bem o seu propósito ali, o que é que o seu produto, o que é que o seu serviço quer passar. E aí eu sempre gosto de citar algumas empresas, porque você vê mais claramente como é que funciona essa questão. Uma vez eu tava vendo alguma apresentação de Jobs, né? E aí ele falou que se ele fosse ouvir todo mundo, o iPhone seria assim. Aí ele mostrou lá uma imagem toda tosca, velho, do iPhone com a câmera no meio da tela e o caramba, velho.
um monte de parada sinistra e tal. E aí ele explicou, né? Que o iPhone daquela maneira porque existe todo um conceito da marca, existe a questão do minimalismo, existe a questão da, da qualidade de acabamento, existe uma série de fatores lá que eles não mudam por motivo nenhum, por público, por nada, porque ele sabe que o público dele é aquele tipo é aquele produto final que atende o público específico dele, que tem a ver com o propósito da empresa. E aí fechou agora com relação a tudo isso que foi dito aqui, né? A importância de você definir o propósito do seu produto, o propósito do seu serviço, e isso ser a sua bandeira, né? Isso ser o seu carro-chefe, e que naturalmente as pessoas vão entender que aquilo ali é para ela ou não é para ela. Faz parte do jogo. Se for para ela, ótimo, ela vai ser atendida por você. E se não for também, vai ter outra pessoa que supre a necessidade dela, vai ter outro produto que vai atingir aquela pessoa ali. E, tipo, você não precisa ficar sentido porque você teoricamente, você está perdendo uma fatia do mercado. Não. A sua fatia do mercado é aquela. O bolo é grande, velho. O bolo tem bolo para todo mundo. Então, a sua fatia é aquela ali. Se você começar a modificar demais o plano do negócio, cai naquilo que eu falei antes, né? Que eu imaginei que você distorce a identidade do que você está passando e chega um dado momento em que ninguém sabe mais reconhecer o que é que você faz. É a mesma coisa se você pegasse a Dell e tipo a Dell vendendo celular. O foco da Dell não é esse tipo de coisa. A Dell é focada em computadores. Se você vê um celular Dell, praticamente ninguém vai parar e vai comprar um celular Dell e comparar com outros, porque na teoria você fala, porra, a Dell é foco em computador, tá fazendo celular, essa porra presta. É a primeira pergunta que vem na cabeça, sacou? Então é o lance da identidade da marca. A mesma coisa que eu torci o nariz, né? Posso estar redondamente enganado e eu tenho consciência absoluta de entender que faz parte também da mentalidade limitada. Mas quando a Apple anunciou que ia lançar um carro, eu falei, vixe, velho, um carro? E aí ficou na minha mente. Aí o que o cara, eu vi até um cara falando, porra, dos dois, um. Ou os caras vão brocar, todo mundo vai querer o carro, os clientes deles só vão comprar carro deles, ou vai ser um fracasso total e que ninguém vai dar confiança no carro. Eu, como gosto muito de carro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, velho, essa porra não vai prestar. Os caras vão mexer com carro, velho. Imagine se eu vou trocar um carro de verdade por um carro da Apple. Aí foi a primeira coisa que veio na minha ideia, né? Mas posso estar enganado. Os caras de repente podem fazer uma parada que surpreenda todo mundo. Só que o que eu tenho de visão do produto final deles, não entrou isso na minha cabeça. E é justamente essa questão. De repente, pelo lance do trabalho e da identidade, né? De repente, eles podem mudar isso ao longo do tempo, a ponto de você entender que eles sim podem fazer aquilo ali. Mas é tudo voltado exclusivamente para o público deles. Até nesse anúncio da questão do projeto do carro, era um projeto que ele deixou claro que não era para todo mundo, era para o público deles. Então, eu entendi a importância de você ter uma identidade definida, clara, para que você tenha qualidade suficiente para entregar para o seu cliente ideal. E não você minimizar a qualidade para poder atender um maior número de pessoas. Acho que por essa linha aí, você pode até ter um crescimento, mas não vai ser nada comparado ao crescimento de se você focar no único alvo ali e se especializar naquilo e se tornar referência naquele negócio. Acho que o caminho mais correto é esse daí. Show. Pessoal, você falou da Dell e falou da Apple, né? A Dell, ela, pelo menos para mim, ela é conhecida como uma excelente fabricante de notebooks. Então, se você me dissesse que a Dell vai produzir um carro, ou vai produzir um celular, realmente eu ficaria com o pé atrás.
Mas a Apple, as pessoas não compram a Apple por causa do celular. As pessoas compram a Apple porque é Apple. E isso é tão forte que elas nem sabem disso. Você perguntar para uma pessoa que tem um celular Apple, tem pessoas que você não precisa nem conversar com a pessoa. Você olha para a pessoa, você sabe que ela comprou só por causa do status. Se você perguntar para essa pessoa por que ela comprou um celular da Apple, por que ela não comprou um Motorola, por que ela não comprou um Samsung, não, porque o Apple é melhor, pô, tem mais segurança. Aquilo que todo mundo fala, ela repete. Tá? Mas no fundo, ela comprou a Apple porque para ela aquilo ali é status. Ela tem um celular Apple. Tá? Por quê? Como é que você percebe isso? A pessoa nem sabe usar o celular, pô. Pega o celular, usa para ver o WhatsApp, para ver o Facebook, para ligar. Só isso. Né? Então, não precisava de um Apple para isso. Mas, no entanto, ela comprou um Apple. Por quê? Porque é Apple. Não comprou porque o celular é melhor, porque é mais seguro. Nada disso. Ela foi a justificativa que ela deu para não deixar você ser uma resposta. Porque se ela fosse realmente parar e pensar sobre aquilo, ela diz, rapaz, eu não sei porque eu comprei. Ou ela ser sincera que eu comprei por causa do status. Porque eu quero que as pessoas me olhem como uma pessoa diferente, destacada. Então, para essas pessoas, se a Apple disser que eu vou lançar um carro, elas compram. Inclusive, acho que eles fizeram uma pesquisa antes. Não sei se é a Vera ou se foi a história da pesquisa. E mais de 70% das pessoas disseram que nós de volta aí, caiu aqui cortaram nossa gravação, a gente está aqui persistindo de novo para poder finalizar o nosso conteúdo. Então, beleza, Zé, fica aí com a vontade para fazer as suas considerações finais para a gente fechar aqui antes que mande a gente embora de novo. Antes que expulsem a gente novamente, mas show de bola. Não, mais uma vez, né? Eu vou chover numa olhada de novo aqui, porque, meu irmão, cada vez que a gente se encontra aqui é incrível. E é como é natural a informação. A gente começou aqui, entendendo? Pô, a gente começou e não definiu o tema, e aí, vamos trabalhar aqui essa ideia. E aí o tema veio de uma forma super natural, que ficou basicamente matar a ideia e o propósito. Mas essa frase, na verdade, terminou ganhando uma forma significativa na nossa conversa de hoje, né? A gente pegou a referência do próprio Zuckerberg, que, na verdade, terminou meio que inspirando aqui a ideia. O Marco trouxe a história, e dentro da história, isso já fez para mim automaticamente. Quando ele diz que ele tem dentro do próprio Facebook uma equipe para matar o Facebook. E aí fecha perfeitamente com os ensinamentos de Marçal, que você tem que matar a ideia. E aí, na verdade, existe uma diferença muito grande entre ideia e propósito. Isso aí ficou muito claro para mim, uma coisa que rodava na minha cabeça sem conexão, e com esse nosso encontro de hoje fechou perfeitamente, né? Definindo o propósito, você, portanto, primazia ele, dando segundo plano a ideia. Se for o caso de matar a ideia, você mata. E aí acabou despertando em mim exatamente isso. Eu estava fazendo diferente, eu estava dando muito mais força, muito mais poder à ideia e segurando ela de alguma forma. Então, aprendi que eu tenho que matar. E uma das formas importantes de fazer isso é você definir a sua persona, né? Quem são as pessoas que você quer atingir dentro do propósito que você tem. E filtrar isso da melhor forma possível, dentro daquilo que você tem como objetivo do que você quer fazer. E a melhor forma que tem também de fazer isso é você não só entregar conteúdo de qualquer forma e fazer da melhor forma que você puder para entregar, mas entregar conteúdos que por si só ajudem a filtrar as pessoas ou despertá-la para o que ela quer dentro do propósito que você precisa, ou expulsar aquelas que não tem nada a ver com você, que é melhor você ter um número fiel do que você ter um número astronômico, mas sem qualquer propósito definido. E aí, Marcos trouxe também aqui a ideia do perfil de comportamento do estudo que ele tem feito, para você definir o tipo de característica que a pessoa pode ter, te acompanhar, que eu acho que isso aí foi amarrando dentro de todas essas ideias que a gente foi tratando aqui. E, fechando para mim, você tem que conectar as pessoas com o seu propósito, você tem que ter consistência naquilo que você faz e as pessoas também em relação a você, e você tem que dar primazia àqueles que estão realmente envolvidos nisso. Nem que você comece a cobrar para que as pessoas recobrem a importância de valorizar o que você está dando. E aí fechou um negócio também na minha cabeça, que a gente sempre fala assim, pô, tudo que é de graça não presta, né? Tudo de graça, na verdade, as pessoas não valorizam, porque elas podem pegar a qualquer momento. Você vai passando ali, tem uma árvore ali, pô, tem uma macieira ali no meu caminho. Eu vou passando aí, pô, uma macieira, que massa.
Um dia eu posso passar, pô, tô com fome, vou pegar uma maçã dessa aqui, pegar a maçã, vou sair comendo, mas eu passo o tempo todo por ela, às vezes, ali, olho e não consigo valorizar o valor, né, ou dar o valor que ela tem. Eu não amo aquilo. Aí eu me lembrei de um negócio incrível aqui na minha cabeça, que fala assim, você ama ou você gosta? Gostar e amar, a diferença é muito grande e vai além do termo puro e simples. E aí vem a ideia, ou quando você ama uma maçã, por exemplo, quando você consome ela, você busca a sua semente e planta ela novamente. Então você ama a semente que você ama tanto aquela fruta que você quer que outras pessoas também usufruam dela. Então, quando você encontra pessoas que entendem o seu propósito, que amam o que você faz verdadeiramente, ela multiplica naturalmente aquilo que você quer fazer. E esse talvez seja um dos pontos que a gente precisa amarrar o nosso propósito, encontrar essas pessoas que amam o que a gente faz, que valorizem e sejam capazes de multiplicar aquilo que a gente oferece. Isso aí. Para mim, quando eu estava conversando sobre. Caiu a ficha quando a gente estava conversando, a diferença entre ideia e propósito. Engraçado que eu achava que só eu que tinha essa ideia equivocada, na verdade, não, né? Foi como. Como se eu tivesse visto, como se fossem duas coisas assim, e aí de repente dividiu ideia e propósito. Eu achava que era a mesma coisa. Eu vi claramente na minha mente assim as duas coisas se distanciando uma da outra. Vai você, Pita. Encerra aí pra gente. É exatamente essa linha aí, velho. São coisas distintas, né? Eu costumo pensar pela seguinte maneira, que o propósito é é o seu lugar no mundo ali, é aquele ponto maior em que você se apega para como definição de um ponto de chegada. E as ideias são os veículos que você vai pegar que vai atingir aquele propósito final. Eu vejo assim, a relação do propósito é que ele. Posso falar uma parada que vai parecer maluquice aqui, mas eu vejo o propósito como uma parada que você não alcança em momento nenhum. Você não tenha não tenha atingido ele em 100% em nenhum momento da sua vida, porque no momento que acontecer isso, acabou, você não tem mais para onde crescer. E aí eu vejo o propósito como uma paisagem ampla, uma paisagem no horizonte, assim. E aí as ideias são, por exemplo, eu pego um carro e, e o meu carro é a minha ideia. E aí eu tenho objetivos no meio do caminho com as ideias que eu tenho, que eu pego para poder trilhar o caminho para chegar no meu objetivo, e o propósito é a linha do horizonte maior. Aí é tão interessante que quando você faz essa ligação, você vê que é realmente como funciona para a gente. Você tem um carro, aí você tem que chegar na montanha X, que é um objetivo ali. Aí o caminho que você tem, com o que você percorre com o carro, você tem ali um direcionamento que é um mapa que te dão. Você busca conhecimento e tal para ter um mapa do terreno. Só que o mapa não vai indicar para você tudo o que vai acontecer no seu caminho, ele só está te mostrando o caminho. Mas pode acontecer diversas coisas. E aí você pega a sua ideia e o que você enxerga é só alguns metros à frente, velho, do caminho. Você nunca tem a visão do caminho todo. Você nunca sabe o que, é que vai acontecer na próxima curva. Então, o farol do carro ali só ilumina até aquele ponto. Daquele ponto para frente, para você é desconhecido. Mas você vai, porque você quer saber o que é que tem lá no final. E aí você chega a essa montanha que é o seu objetivo. Quando você sobe nessa montanha, você olha para a linha do horizonte e você vê seu propósito. Só que quando você olha lá para o horizonte e você vê o tamanho do seu propósito, você vê que tem diversas montanhas horizonte afora. Aí você, porra, tem um objetivo pra caralho para eu chegar no meu propósito. E aí você vai fazendo o mesmo percurso de objetivo a objetivo. E aí eu formei essa questão na cabeça, né? Eu falei, velho, o propósito é uma parada que eu tenho que buscar minha vida toda.
E mesmo que eu encontre algo que se aproxime do meu propósito, eu nunca tenho que aceitá-lo como 100%, como atingido. Ele tem que ser muito maior, mas extremamente maior do que eu imagino, e sempre para pelo menos o dobro. Se eu estou imaginando alguma coisa, ele tem que ser 2 vezes maior, para poder eu ter essa fome de continuar perseguindo aquilo ali, e no final das contas, é uma bandeira que eu tenho levantado nesses últimos tempos. O maior beneficiado com isso tudo não vou nem ser eu, vão ser as pessoas que eu vou cruzando no caminho, e tipo, eu vou crescendo e as pessoas vão crescendo em cadeia ali junto comigo. E aí cada um vai buscando também o seu propósito, e eles vão crescendo e vão também crescendo outras pessoas no caminho, e é a famosa corrente do bem, né? É a corrente da prosperidade aí. E no final das contas, aos pouquinhos aí a gente consegue ir modificando, né, a cara da coisa, e transformando esse lugar que a gente vive aqui em um lugar melhor. E o único caminho é esse. Se você quer mudar o meio que você vive, a principal coisa que você tem que fazer é você mudar a si mesmo. Você muda você, o mundo muda todo para você. Então, hoje ficou bem marcada essa questão de definir a identidade e propósito. E eu percebi que eu já vinha pensando nisso, e hoje foi confirmado que o caminho realmente é esse. É o caminho que eu tenho que manter. E eu aconselho que seja o caminho que todos peguem também, porque a satisfação está nisso aí. No final você descobre que realmente não é um carro top, não é uma casa foda, não é o quanto você tem no banco, mas é a satisfação de você ver um propósito maior por trás daquilo ali, e você ver o que realmente você é capaz de fazer. Que comparado à materialidade é assustadoramente maior. Não tem nem comparação. Ficou para mim aí que o propósito é o quê e a ideia é o como. Exato. Então, beleza, Zé, quer falar mais alguma Perfeitamente. coisa? Não, show de bola, eu achei fantástico. Aí a analogia inclusive, que o Peter fez foi legal. Então, os veículos, né, que você vai utilizar para chegar no seu propósito são exatamente as ideias. E pode variar no caminho, de repente, a depender do terreno, da circunstância, da situação, você vai ter que ir mudando de veículo, se você precisa alcançá-lo. E em alguns momentos você vai ter que andar a pé, mas o importante é que as ideias, você tenha esse sentimento, não se apegue a elas, porque senão você não consegue alcançar o seu objetivo. Então, as ideias é o veículo, né? Então, e você tem que se descartar. Pode ser o melhor veículo do mundo. A analogia que você fez, corta com um carro aqui, um Tesla da vida. Mas, de repente, não vai conseguir me ajudar a subir a montanha. E aí? Vou ter que descartar ele, vou ter que buscar um outro mecanismo, vou ter que ir a pé, vou buscar outra coisa. Então, as ideias, elas são descartáveis. Então, às vezes, tem que matar mesmo aquela ideia. Daí, a ideia é completamente contraproducente para você atingir o seu objetivo, né? E por isso que, mais do que nunca, as ideias são descartáveis, mas o seu propósito não. E é muito interessante quando você fala de propósito, porque é que nem meta, quando você estabelece uma meta. Alguém que trabalha com venda, por exemplo, esse mês eu quero vender 1 milhão, como o Pita já fez. Aí quando o Pita chegou, porra, se eu conseguir 1 milhão, não consigo vender 2? Eu consigo vender 3? Então, esse propósito ele pode ganhar amplitude, né? Diante daquilo que você faz. Então, se você não cria esse objetivo, se você não objetiva, através das ideias, chegar naquilo, então aquele propósito é inalcançável. E aí você não consegue crescer, crescer, crescer. Por isso que dos exemplos que a gente já citou aqui, muitos exemplos que a gente já citou aqui, de pessoas que atingiram seus objetivos e foram multiplicando isso. Enquanto o cara vive, o cara tem objetivo. Toda vez que ele alcança um, ele é capaz de buscar outro, porque ele começa a entender que ele não tem limites. Assim como Deus não tem limites. E como filhos, nós também não temos. Só tem que ter conscientizar disso aí. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Valeu. Agora eu acrescentei mais uma coisa aqui. O propósito é o quê, a ideia é o como e o objetivo é o quanto. Então agora está alinhado aqui na minha cabeça. O propósito é o que é que eu faço, né? O que é que eu quero fazer? Eu quero ajudar
o maior número possível de pessoas na área fiscal. Pronto, beleza, esse é o meu propósito. Beleza. Como? Aí eu vou através de cursos, através de palestras, através de um serviço, de um sistema. E o quanto? Quantas pessoas eu quero atingir? Acho que agora encaixou aqui na cabeça. Vamos praticar e amanhã a gente volta para compartilhar os insights. Bom dia, galera. Bom trabalho para todos. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau. vamos nós.